Oi, gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Ei, gente, episódio 95, que beleza, hein? Um beijo para Macapá, João Alfredo, Itaobim, Campinas e para todos os meus ouvintes que me escutam no transporte, indo trabalhar, seja no metrô, no ônibus, no carro, para aqueles que eu acompanho e faço o caminho para o trabalho mais leve. Vocês são meu orgulho. Chegou o momento que eu amo, me deixa, me solta, que eu vou falar de série. Meus ouvintes gostam, tá, gente? The Bottles. Como é que é? Mandei o inglês bonito aqui agora. Escreve D, né? T-H-E, Bottles, com G. Tava lá vendo a série, né, The Bottles. The Bottles. A cidade toda estética, assim, eu adoro. Sabe, quando a série começa naquelas cidades perfeitas, aquelas casinhas padrão, com o gramadinho, toda a casa é lindinha, com as plantinhas, e é lindo. É sobre um lugar onde os idosos vão para viver, é uma cidade. E eles têm atividades, tem um monte de coisa. E eu tô bem vendo a série, eu tava curtindo a personalidade de cada idoso, sabe? Já tava amiga deles, convivendo com eles ali, tava tudo ótimo. Os idosos fazendo coisinhas de idosos, cursos, golfe, artesanato. Tudo ótimo, gente, do nada na série. E eu não tô dando spoiler não, porque tá bem lá na sinopse da série. Porque não li. Óbvio. Foi até bom, porque se eu lesse, eu não teria assistido. Do nada, os idosinhos fazendo as coisas de idosinhos deles lá, nem tão idosos, tá, gente? Que a gente acha que o povo é idoso, é quase da minha idade. É verdade. Ai. Aí, do nada, menina, aparece extraterrestre na série. Eu falei, não, para. O negócio tava bom demais pra ser verdade, tava tudo tão calmo, a vida tava, nossa, aqui tava boa nessa cidade de idosos. Apareceu extraterrestre, o negócio virou, vocês assistiram Stranger Things? Tá bom pra você, Léo? Stranger Things. Não, tá errado. Vou editar. Stranger Things. Tinha mudado pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. É o Stranger Things dos velhos. Eu desisto. Que essa série era de garotos, né? Adolescentes. Mas essa é a mesma história. Tudo igual. Mesmo argumento. Só que de idoso, gente. Ah, não, viu? Eu falei, tá bom, mas né? Vamos assistir. Vi tudo. Fiquei curiosa para saber o que ia dar. O humor era super irônico, cheio de sarcasmo. Aí eu acabei me encantando, né? Eu gostei. Vejam. Valeu o play na Netflix. Me patrocina, Netflix. Eu nunca te pedi nada, né? Oi, gente. Oi, Silvia. Já reconhece a minha voz? Sim, Clarissa, do História de Faxineira. Gente, faxineira também tem mancada, viu? E não é pouca, não. Então, eu venho hoje trazer uma mancada que eu fui na casa de um cliente, era a primeira limpeza, e eu cismei, né, que eu já sabia falar inglês fluente, né, que como a Silvia falou no episódio aí passado, estudar inglês no Brasil é diferente de quando você vem, né, ter a vivência aqui fora. E aí eu aprendi uma expressão e eu quis usar com o cliente na hora de cobrar. A expressão é o seguinte, quando você fala 100, quer dizer 100, né? Que quer dizer 100. 200, 200 e por aí vai. E quando você passa do número 10, né? Então, 100, você não vai falar 10, 100. Você vai falar 1000. 1100, 11, 100. Ou seja, 1100. E aí eu fui cobrar do cliente $160. E eu quis usar essa nova expressão, esse novo jeito, né? Um jeito americano de falar o valor. E eu falei 1600. E ele olhou pra minha cara e falou: O quê? Gente, ao invés de falar $160, eu falei 1.600. Ih, rapaz. Minha cara foi no chão, né? Todo o meu inglês que eu achava que eu estava falando, eu não estava falando coisíssima nenhuma, enfim, mancadona. O cliente ficou todo sem graça, sem querer me falar. No fim, eu estava fazendo mímica para falar 160, porque eu já tinha até esquecido como é que falava 160 em inglês. Ai, que mancada, viu? Ó, quer ouvir a história completa? Episódio 22 que sai na próxima semana. Vai lá, gente, vocês vão adorar.
Beijos! Então, gente, a Clarissa deixou o recado aqui só para deixar a gente mais curioso e vamos lá, porque a gente adora um podcast gostosinho, não é mesmo? Já pode passar pano? Totó tá de férias, né? Mas eu não. E os amigos dele falaram que ia fazer guarda compartilhada comigo. Cada um ia pegar 3 dias para cuidar. Eu já viajei com ele uns dias. Eu tô saindo praticamente todos os dias da semana. Os amigos dele tem uns cuidando na parte da tarde, outros cuidando na parte da noite. Mas o trem tá feio pra mim, viu? Eu quero que essas férias dele acabem logo. Sexta-feira passada, na hora do almoço, eu tava comendo feijoada no restaurante. Imagina para trabalhar o resto da sexta. Porque eu não cestei bebê, não. Fui comer a feijoada e tive que voltar para trabalhar. Não é brincadeira, não. Fiquei péssima, acabada. Tô aguentando acompanhar, não. Então, sim, tem que acabar essas férias dele rápido. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu acho que no final das férias dele, a gente vai descarregar ele numa caçamba de entulho na porta da empresa lá, jogar lá e falar, toma de volta o que sobrou dele. Porque ele vai ter que fazer pelo menos uns 5 dias de UTI em casa, assim, sopa, suco e sono, sabe? 3 S's. Sopa, suco e sono. Sabe brincar o cara não, tá louco? Férias não é pra isso não, férias é pra descansar, gente. Tá doido. Complicado, né? E a mancada de hoje é sobre falar a coisa certa, só que na hora errada. Mas isso é um assunto muito relevante. Não é o caso desse podcast. Eu tava numa festa junina, lembrei disso, porque a gente já está numa atmosfera totalmente junina, né? Anarriei! Uma festa atrás da outra, friozinho, coisa e tal. Aí eu lembrei dessa festa, sabe, gente? Eu dei uma mancada terrível com 7 camadas de coisa errada. Porque, né? É fogo isso. Eu tava numa festa junina, como eu falei agora, e tinha um cara na nossa mesa, tinham várias mesas na festa. Nossa mesa tinha umas 12, 15 pessoas, era aquelas mesas que vai emendando, e todo mundo quer ficar naquela. E por coincidência eu tava nessa mesa, e tinha um cara lá, amigo dos nossos amigos. Esse cara estava sentado lá na ponta e ele era super egocêntrico, sabe, gente? Sabe aquela pessoa que tenta chamar a atenção para si o tempo todo? Ele era um cara moreno, baixinho, de cabelo liso assim, meio gordinho, nem feio, nem bonito, nem nada demais. Mas queria chamar uma atenção como ninguém. A gente estava tentando manter nosso assunto do lado de cá, porque eu estava até bem distante dele, da mesa. E ele, em determinado momento, falou assim... Eu pareço muito com um ator italiano. Eu quero ver quem adivinha. Aí, todo mundo revirou os olhos, eu virei de lado e falei, puta merda, italiano é foda, né? O tipo dele não tá ajudando muito, não. Pra eu fazer um link com ator italiano aqui, nossa, não sei não, viu? E ele ficou lá, se perfazendo. Quem adivinha? Começou a dar pista, tal qual aquele jogo de nome do filme que vai fazer mímica. Ele o tempo todo. Gente, olha, quando eu viro de lado assim, ó, fica mais fácil de adivinhar qual ator que eu tô falando. Eu virando de lado aqui, perdendo o som do microfone. Nossa senhora, não consigo falar sem gesticular. Quase que eu jogo esse microfone no chão, tem hora. Para de ser doida! Aí ele virava de lado e falava... Olha o meu perfil, gente. De perfil assim, ó, é mais fácil adivinhar. Ele usa, assim, os olhos mais apertados, assim, quando ele tá falando. Aí ele falava e a gente olhando. Ninguém adivinhava, cara. Porque, sabe, ninguém tava afim. E ele não parecia com nenhum ator italiano e ele forçando a barra. Aí ele dava mais uma pista e todo mundo... Ah, para... Para. E ele foi falando. E eu fui ficando irritada. Ninguém falava nada. A gente continuava conversando um pouquinho, ele... E aí? E você? Falava comigo, porque, né? Se ele não tivesse falado nada comigo, se não tivesse me visto ali na frente dele, eu não estava contando aqui essa história. Mas ele me abordava toda hora. Pensou? E eu tinha conhecido ele no dia, tá? Falei, não, esqueci de pensar, deixa eu pensar mais um pouco. Aí despistava, conversava mais um pouquinho, falava outras coisas.
E ele daí a pouco me chamava de novo. E aí, vocês pensaram aí? Ninguém vai adivinhar, gente? Que isso? Nossa, meu apelido já foi o nome desse cara. Não é possível, eu sou super parecida. E eu pensava comigo, cara, você não parece com ninguém que eu já vi, não tô afim de adivinhar. E tinha uma brincadeira quando eu era criança, que a gente falava assim com um amigo da gente. Eu vi um filme e o personagem principal era a sua cara. E a pessoa falava assim, toda feliz, né? Que filme, que filme? Aí você falava, Lassie. Faz tempo. Flipper. Eu não entendi o que ele falou. Vocês tinham essa mania quando vocês eram pequenos? Claro que não. E tinha um outro terceiro personagem de filme mais bombástico que a gente brincava com isso na nossa época. Aí a criança que habita em mim da 5ª série deixou o cara falar mais um pouco. E quando ele veio me abordar de novo... Ih, adivinhou ou não? Não é possível, vocês não assistem filmes, vocês não curtem cinema. Eu falei, não, eu lembrei aqui quem é. Aí todo mundo, né? Sempre faz aquele silêncio pra ajudar você a se fuder mais ainda na situação. Fez aquele silêncio ali. Aí, ó, sabia que era ela que ia adivinhar. Eu falei assim, eu sei quem é. É o King Kong. Mas ele não é italiano, né? Aí o pessoal explodiu em risada. Eu quis lacrar, quis terminar o assunto, escolhi o King Kong porque o cara era super megalomaníaco, super vaidoso, né? Eu imaginei que ele ia amar, né? Ou que pelo menos ia entender o recado, né? Da megalomaníaca dele, do narcisismo, do egocentrismo dele. Aí eu mandei essa King Kong. Na hora que o pessoal parou de rir, ele levantou e falou assim... É, deve ser o King Kong, sim, por causa do tamanho do meu... Você quer ver? Ô, gente, foi os caras levantaram, meus amigos, e foi um deixa disso, e eu, não, gente, eu que comecei a brincadeira, calma, e ele... Não, mulher babaca, não sei o que e tal. Eu falei, gente, ele deu a resposta à altura da minha brincadeira. Não foi a altura da sua brincadeira, não, ele abaixou o nível. Ele tava enchendo o saco aqui a noite toda, falando desse negócio de que ele parece com ator. Você deu a resposta que ele merecia. Nós rachamos de rir, era pra ele entrar na brincadeira, ele apelou, ele foi baixo nível. No fundo, eu achei que ele abaixou o nível muito. Mas como eu me arrependi assim que a última sílaba saiu da minha boca, eu achava assim que eu merecia também uma resposta à altura, entendeu? E eu fiquei assim, super controlando meus amigos que ficaram muito ofendidos por mim, e para variar, né, igual a história do figo que derramou em mim e do milkshake na minha sacola, eu fiquei no deixa disso, não, tudo bem, não sei o quê, e a amiga dele, né, que tinha levado ele, falou, pede desculpa agora pra Silvia, você não podia ter falado uma baixaria dessa, e meus amigos queriam bater nele, queriam brigar, e ele veio me pedir desculpa, e eu falei que desculpava, mas assim, tava num ranço dele, porque o ranço, ele veio crescendo a noite toda do cara me irritando, né? Gente, tem muitas camadas de coisa errada. Hoje em dia, essa brincadeira podia ser facilmente levada muito a mal, né? Na ocasião, eu achei que eu tava fazendo graça e realmente a gente riu pra caramba. Mas deu muita confusão. Quase que eu desmanchei uma festa por causa de um comentário meu pra acabar com o assunto do cara, gente. Passei muito aperto. Hoje em dia eu penso 10 vezes em falar com gente muito egocêntrica, muito narcisista, porque eles nunca estão a fim de brincar. Eles nunca entendem ironia, nunca entendem brincadeira. Eles sempre vão querer só ser palavras que os valorizem, que os enalteçam, e nunca vão. Essas pessoas nunca têm senso de humor. E essa eu aprendi, viu? Mas que bom! Oi Silvinha, oi Mancaders, aqui quem fala é Marina de Curitiba. Eu sou gente boa, sim, tá? Nem todo mundo que mora aqui é fechado. Essa fama aí é injusta, porque tem pessoas boas e pessoas ruins em todo lugar do mundo, tá? Então, assim, eu sou de Curitiba, mas eu sou gente boa, tá? Com certeza. Eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu em 2019. E é uma daquelas histórias que fica marcada, que toda vez que a gente lembra e reconta pra alguém ali no nosso grupinho de amigas, todo mundo cai na risada.
acabou ficando marcada e sempre quando a gente tá falando de perrengue de trabalho, ela vem à tona. Então agora eu vou compartilhar com vocês. Então conta! Em 2019, depois de ficar 2 anos tentando entrar no mercado editorial, eu consegui entrar numa firma e fiquei, nossa, encantadíssima, maravilhada, porque era uma daquelas empresas, assim, que tem grande nome no meio e que as pessoas sonham em entrar trabalhar. E eu fiquei 2 anos tentando entrar nesse mercado que é muito fechado, então se você não faz um networking ali na faculdade, você tem mais dificuldade de entrar. E eu fiquei 2 anos tentando. E quando eu consegui nessa empresa gigante, né? Que aqui em Curitiba era super renomada, super conhecida. Então, assim, sonho, né? Mas quando eu entro lá, o que tá acontecendo? A empresa está prestes a falir. Agora lascou. Então, tá tudo indo por água abaixo. Era uma equipe, assim, muito unida, tipo, foi muito bonito até o final, assim, porque todo mundo segurou na mão do outro e falou, não, vamos terminar esse material, nossos alunos merecem. Então, a gente trabalhou muito firme até o final, mas assim, né, a sonhadora que entrou ali, que tava maravilhada, de repente um balde de água fria. Então, como eu sou trabalhadora, não sou herdeira, então eu não podia ficar desempregada. Então, assim, tava bonito todo mundo assim, vamos trabalhar, vamos entregar o nosso melhor, mesmo que esteja falindo. Tava bonito, mas eu precisava de um outro emprego. Então, nisso, comecei a enviar currículo para vários lugares. De repente, eu sou chamada para uma entrevista. Nesse meio tempo, eu descubro que a minha colega também foi chamada pra entrevista. Era uma colega que eu tinha me aproximado muito ali, tipo, tinha dado um match muito bacana, a gente tinha uma realidade muito parecida e ambas estavam no cargo de revisão de texto. Então a gente ia fazer uma entrevista de emprego na mesma empresa, no mesmo dia, só que para cargos diferentes. Já foi legal porque, assim, não teria um problema tão grande, mas foi bom que a gente não tava concorrendo, não era concorrente, né? Então, essa minha amiga, ela morava perto dessa empresa que a gente ia fazer a entrevista, e ela falou, vamos, né, super gente boa, falou, vamos almoçar lá na minha casa, e daí a gente vai pra essa empresa. E a entrevista era 1h30, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, a gente trabalhou de manhã, e iria almoçar na casa dela, tipo, comer uma coisa rapidex, no caso, o que a gente escolheu foi miojo. Não recomendo, hein, galera? E depois ia pra entrevista. Então, chego lá na casa dela, apesar de a gente já ter, tipo, criado um laço muito forte, assim, desde o começo. Era a primeira vez que eu tava indo na casa dela, né? Era uma amizade ali já muito forte, mas inicial. Então, cheia de dedos, né? Tipo, não vou incomodar, né? Tipo, quietinha assim no sofá. Aí ela colocou o miojinho lá pra fazer. E o que eu fui fazer? Fui ao banheiro, né? Sou filha de Deus, tenho minhas necessidades. Fui ao banheiro. Quando eu vou sair desse banheiro, o que acontece? A porta não abre. Sério? A porta estava trancada. Eu não conseguia abrir a porta de jeito nenhum. E assim, eu não sou uma pessoa que me apavora em situações complicadas. Eu costumo ser bem racional. Então eu tentei abrir com calma, eu tentei abrir forçando, eu tentei abrir virando a chave de um jeito, virando de outro, e não abria de jeito nenhum. Aí eu, toda constrangida, começo a chamar pela minha amiga. Amiga, né? Eu não tô conseguindo abrir a porta, eu acho que travou. Ela me falando, não, acontece às vezes, mas ela abre, faz assim, faz assado. Eu acho que você não tá conseguindo abrir porque você tá nervosa. E eu não tava, eu tava tentando de todas as formas, a porta só não abria. Aí, os minutos passando e o miojo já tinha virado uma papa e ela não tinha almoçado e a gente precisava ir pra entrevista e eu presa lá dentro. Aí tem coisa, viu? Aí eu comecei a falar, vai amiga, vai pra entrevista, eu fico trancada aqui, não tem problema nenhum, a hora que você voltar você me solta. A gente dá um jeito, não perde a entrevista por minha culpa. E, tipo, ela jamais me deixaria lá, né? Ela é uma pessoa maravilhosa. Aí ela correu, por sorte, ela morava bem no centro, ali de Curitiba. Então, tipo, tinha chaveiros, só que era bem horário do almoço. Aí ela correu, encontrou um senhor e ela foi contando a história que a gente precisava e não sei o que, pra ver se ele acelerava. Aí diz que o rapaz vinha andando assim, bem naquele passo de tartaruga, e ela falando assim, e ela super fofinha, sabe? E ela falando assim, porque a gente tem entrevista de emprego, porque ela tá presa, porque a gente precisa sair. E o cara, amor, de boa. Ai, gente, que terror. Aí ela chega lá com o chaveiro, consegue abrir, porque ele abriu super rápido a porta, né? Depois ela pagou e depois eu fiz o Pix pra ela certinho. Nossa, na época eu não tinha nem dinheiro direito pra isso, gente.
tive que tirar um dinheiro que eu não tinha. Mas deu tudo certo. Me libertou, a gente foi pra entrevista, ambas foram contratadas, a gente trabalhou mais um tempo juntas, acho que quase 1 ano juntas, e depois ela foi pra outra empresa, eu continuei, e a gente é amiga desde aquele ano, então já temos quase 7 anos de amizade aí, e essa história sempre, quando volta, a gente ri muito. Foi um perrengue, e a gente não podia perder aquela oportunidade, eu quase morri, mas no final das contas deu tudo certo. Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar. Isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é: chega uma idade da vida que tudo que a gente gosta engorda, inflama, dá refluxo ou dói o joelho. E vida que segue, né, gente? E é com essa que eu vou.